Olá, bom dia, meus queridos irmãos, meus queridos amigos. É um grande prazer para mim te trazer mais uma reflexão baseada na Palavra de Deus. E que Ele, nosso querido Deus e Pai, faça de hoje um lindo dia e te abençoe onde quer que você esteja. Bem, esses dias atrás, em um dos meus vídeos, eu pedi que deixassem ali nos comentários os nomes de personagens bíblicos favoritos para que eu pudesse, na medida do possível, trazer uma reflexão sobre eles. Bem, lendo os comentários, eu selecionei para hoje a história de Ana, a mãe do profeta Samuel. Analisar a história de Ana pode nos ajudar muito a como devemos enfrentar nossas angústias e desafios. Mas antes de entrarmos nessa reflexão, gostaria apenas de pedir que você deixasse aí o seu like, ok? Clique no joinha embaixo do vídeo e continue colocando nos comentários qual personagem bíblico você gostaria que eu fizesse uma reflexão. Eu vou anotando aqui e, na medida do possível, eu vou atendendo vocês, tá bom? A história de Ana nos traz muitas lições em vários aspectos, mas eu farei um resumo bem pequeno, porque o ponto que eu quero destacar é a atitude de Ana num período de aflições. Bem, Ana era a esposa de um homem chamado Eucana, mas ela não era a única esposa. Naquela época era costume dos homens terem mais de uma esposa. E Eucana tinha duas esposas, Ana e Penina, duas mulheres com personalidades totalmente diferentes. Ana era uma mulher humilde e Penina era uma mulher cruel, perversa. Ana era a esposa preferida, a que Eucana mais amava. E Penina sabia disso, e por esse motivo, com muitos ciúmes, ela procurava humilhar e zombar de Ana. Como ela fazia isso? Bem, Penina tinha filhos com Eucana, e Ana não. Ana era estéril. E Ana já sofria com isso, sofria muito com isso, porque naquela época ser estéril era humilhante e Penina usava isso para humilhá-la, para fazê-la sofrer ainda mais do que já sofria. Essa era a situação. Ana tinha um sonho que não conseguia realizar, que era ter um filho, tinha um coração despedaçado por isso, um emocional totalmente abalado, muita tristeza, muita angústia. E ainda tinha que conviver com uma mulher que tinha ciúmes dela e que por isso a provocava e a humilhava. Já dá para imaginar a aflição que Ana passou, não é mesmo? Um momento de grande aflição e amargura, uma crise muito séria que a devorava interiormente. Agora, querido, lembre-se do tema da mensagem de hoje. Deus se revela em meio aos desafios. Como Ana enfrentou aquela situação? É interessante notar que nós não encontramos na Bíblia nenhuma parte onde Ana revidou ou brigou com Penina, com a sua rival. Ela soube lidar com aquela aflição, ela soube lidar com a humilhação, com as provocações. Ana chorava, mas não murmurava. Ana chorava, mas não reclamava. Ana chorava, mas não revidava as ofensas da sua rival de Penina. Essa atitude de Ana perante as aflições me fez agora lembrar do texto de Provérbios, capítulo 24, versículo 10, que diz: Se te mostrares fraco no dia da tua angústia, é que a tua força é pequena. Ana foi forte, ela estava arrasada por dentro, mas ela manteve a postura, ela teve a melhor das atitudes. E sabe qual foi? Indo ao templo, abriu o seu coração a Deus em oração e com muitas lágrimas, ela orou de forma intensa, pedindo a Deus que a ajudasse a ter um filho. Ela não atacou a sua rival, ela não falou mal de Penina, apenas pediu a Deus
que a ajudasse naquela situação. E a oração dela foi tão intensa, tão forte, com tantas lágrimas, que o próprio sacerdote do templo, observando de longe, achou que ela estava bêbada. Olha só, ela já era humilhada pela situação de ser estéril, humilhada dentro da sua própria casa pela sua rival, pela outra mulher de seu marido, e agora humilhada pelo próprio sacerdote. Que atitude feia do sacerdote, não é mesmo? Julgar sem saber dos fatos. Mas tudo bem, o sacerdote também era um ser humano e também cometia erros. Ele errou feio com Ana, sim, mas o que eu quero destacar hoje não é o erro do sacerdote, e sim a atitude de Ana. Diante da circunstância, Ana poderia se sentir ofendida. Ela estava orando com muito fervor e o sacerdote a chamou de bêbada. Só que, da mesma forma como ela lidou com Penina, ela lidou com o sacerdote. Ana era uma mulher humilde. Ela teve uma atitude de humildade e mansidão diante daquela afronta. De forma calma e humilde, ela explicou que não estava embriagada, mas ela estava angustiada, estava aflita e orando a Deus para que a ajudasse. Apesar de toda a aflição, mesmo na razão, nunca revidou, nunca foi agressiva nas palavras. Mesmo estando certa, ela nunca revidou. Zombaram dela, a humilharam. Ela já sofria por ser estéril. E ainda tinha Penina que zombava, e ainda teve essa atitude do sacerdote, que também foi uma situação humilhante. Mas nada passa despercebido aos olhos de Deus, não é mesmo? A história de Ana, junto com a sua oração, está registrada no primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Depois você poderá ler e ver em detalhes ali a sua história. Bem, no final, Deus atendeu o pedido dessa mulher humilde e paciente e lhe deu um filho. Na verdade, Ana, que era estéril, gerou um dos homens mais importantes de Israel. Seu filho se tornou um profeta. Veja como as atitudes de Ana fez dela uma mulher abençoada. Meus queridos irmãos e amigos, na nossa vida, muitas vezes nos deparamos com situações, angústias, aflições, crises, que provam nossas atitudes diante de escolhas entre aquilo que Deus nos propõe e as coisas que o mundo nos oferece. Às vezes, por sermos pessoas diferentes, por nos esforçarmos em seguir os padrões de Deus, muitas vezes somos humilhados, zombados, criticados, nos julgam mal, assim como Ana foi mal julgada. Porque o diabo não poupará esforços para nos desviar do nosso objetivo de servir a Deus. Mas, se optarmos em continuar firmes e irrepreensíveis diante de Deus e dos homens, seremos evidenciados e teremos em Deus um aliado para guerrear as nossas guerras. Foi assim com Ana, assim será conosco. Muitas pessoas pensam que as lutas são para nos abater. Porém, a Bíblia nos mostra, como vemos aqui na história de Ana e em muitas outras histórias da Bíblia, que as lutas são desafios que promovem o engrandecimento. Nossas aflições e desafios não são para nos destruir, mas oportunidades para revelar a grandeza de Deus. Se Deus estiver conosco, guerreando conosco as nossas guerras, Ele, o diabo, não vai nos vencer. Mas mesmo assim, ele se opõe a nós com o objetivo de nos desgastar, de abalar a nossa fé. Contudo, queridos, se permanecermos firmes, assim como Ana, mesmo sofrendo, mantendo uma atitude calma e humilde, os desafios servirão para fortalecer os nossos laços de amizade com o nosso Deus querido.
Na história de Ana, vemos que a crise não conseguiu destruir essa mulher. Pelo contrário, como eu já disse, em meio ao desafio, ela gerou um dos homens mais importantes da história de Israel. A atitude de Penina, mesmo sendo maléfica e cruel, foi a responsável por produzir em Ana a força, a disposição para lutar e mudar a situação em que se encontrava. Se Ana não fosse desafiada, provavelmente se conformaria com a sua esterilidade, se subjugaria a conviver com a sua frustração. Porém, frente ao sofrimento, frente às angústias, às aflições, ela reagiu e lutou até alcançar o seu milagre. Meu querido irmão e irmã, em meio aos desafios, Deus se revela a nós, transforma nossas provações em oportunidades, nos faz amadurecer e faz crescer a nossa fé, nos fazendo receber bênçãos que jamais imaginaríamos receber. Mas precisamos, assim como Ana, manter uma atitude calma e humilde diante das aflições. E assim como aconteceu com Ana, acontecerá conosco. Sairemos vitoriosos e poderemos dizer que realmente Deus se revela em meio aos desafios. Que Deus te conceda uma semana maravilhosa, que Deus te proteja, te ajude a enfrentar suas aflições e a manter a calma e a humildade diante de provocações e crueldades que esse mundo e pessoas podem nos causar. Que Deus te dê sempre mais fé e coragem e que Ele possa atender os pedidos do seu coração e que te faça vencer diante de todas as aflições que você vem enfrentando. Deus te abençoe.